Boa noite. Hoje eu estou chegando aqui bem mais tarde. O dia foi longo, estamos trabalhando, né, lá no fundo, mas está dando tudo certo, né? Muito trabalho, uma trabalheira, mas vai ficar bom depois. O importante é isso, né? Vai ficar bonitinho. Estamos aqui estudando, quase finalizando o livro do profeta Jeremias. Esse primeiro livro, né, que é o livro que o Baruque escreveu. Baruque era o escrivão, né, do profeta Jeremias, companheiro, companheiro de jornada, né? Baruque foi um companheiro incrível de Jeremias, desde o comecinho, está com Jeremias desde o começo, desde que ele começou a profetizar. Então é uma amizade de longa data. O ministério dele foi uns 50 anos de ministério profético, né? E hoje nós estamos entrando numa fase em que o profeta Jeremias profetiza as nações. Baruque, o escrivão, ele colocou, porque o Baruque, ele sobreviveu a Jeremias, porque Baruque não morreu na invasão do Egito. Ele, de uma forma ou de outra, ele conseguiu escapar. Então, ele teve tempo depois de fazer, né, colocar o livro de Jeremias do jeito que ele é hoje. Não só o livro de Jeremias, como as Lamentações de Jeremias, que ele também escreveu, né? Que o Baruque também escreveu. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 46 do livro do profeta Jeremias. E esse capítulo é intitulado Uma Palavra acerca do Egito. De agora para frente, ele vai profetizar. As profecias que estão aqui são profecias que ele dirigiu a outras nações. Como todos os outros profetas fizeram, não todos os outros, mas pelo menos Isaías, né, fez muito isso. Esse primeiro capítulo dessa fase, 46, vai ser profecia acerca do Egito. Tem dois períodos aqui, a profecia do Egito. Tem o período em que, da época como que é o nome do primeiro rei lá? Na época de Joaquim, que ele profetizou, na época de Joaquim. E depois ele profetizou também para Babilônia, para o Egito, na época de Ezequias, tá? Então, tem duas profecias aqui, são dirigidas, uma ainda na época de Joaquim e a outra mais recente, um pouco mais recente, que foi da época que Jerusalém foi tomada, né? Então, vamos lá, versículo 1. Palavra do Senhor que veio Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, que era o primeiro faraó que estava na época de Joaquim, tá? Porque quando houve a invasão, que eles foram para o Egito, que fugiram para o Egito, já era um outro faraó. Lembra do nome do faraó? O faraó era Faraó Ofra, para quem também o profeta profetizou e disse que ele ia morrer também. Então lá, esse aqui é um tal de Faraó Neco, rei do Egito, exército que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor. Tá vendo? Nabucodonosor já tinha ido lá uma vez. E eles ainda foram tentar enfrentar Nabucodonosor. Ai, meu Deus. Então, na época de Joaquim, o profeta falou que não adiantava buscar refúgio no Egito, né? Da época de Joaquim ele já havia falado. Lembra que ele já havia falado e o Joaquim ficou com raiva dele? Né? Ainda foi lá e mandou matar o outro profeta que correu para lá. Então vamos lá de novo. Versículo 2. Acerca do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no 4º ano de Jeoiaquim, tá? Filho de Josias, rei de Judá. Aí a profecia foi: preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos,
poli as lanças, vestivos de couraças. Porque vejo os medrosos voltando às costas. Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olhar para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. O que eles iam fazer para a banda do norte, gente? A banda do norte tem o Mar Mediterrâneo, não tinha como fugir pelo Mar Mediterrâneo. Porque o Egito está bem no Mar Mediterrâneo, eles iam fugir para o norte para onde? Ia lá para Israel? Passar ali aquele pedaço, né? Cruzar o Rio Vermelho? Versículo 8. O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Diz ele: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Puti, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam o artesão e o arco. Mas este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar os seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Pois o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, mas debalde multiplicas remédios, pois não há cura para ti. Era destruição mesmo que vinha através de Nabucodonosor. Isso foi a primeira invasão de Nabucodonosor no Egito. Tá? Depois ele voltou. Isso aqui foi na época de Joaquim ainda. Ele ainda não tinha cercado Jerusalém nessa época aqui. Tá? As nações, versículo 12. As nações ouviram falar da sua vergonha e a terra está cheia do seu clamor. Valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. Agora aqui, versículo 13 em diante, já é a segunda invasão de Nabucodonosor. Ele já está profetizando a segunda invasão de Nabucodonosor. Versículo 13. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai ao Egito e fazei ouvir isto em Migdol, proclamai-o também em Mênfis e Táfnis. Apresenta-te e prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. Por que serão derrubados os teus valentes? Não se podem ter em pé, pois o Senhor os abaterá. Multiplicará os que tropeçam, cairão uns sobre os outros. Dirão: levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali clamarão: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, certamente como o tambor é entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o exílio, ó moradora filha do Egito, pois Mênfis será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Mênfis foi o lugar para onde os judeus escaparam. E o profeta está dizendo aqui, ó, Mênfis será completamente desolada. Não vai escapar ninguém em Mênfis, inclusive os judeus. Quem fugiu, fugiu. Quem não fugiu, morreu. Versículo 20. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem o norte uma mutaca. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Eles também virarão as costas e fugirão juntos. Não estarão firmes, pois vem sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo.
A sua voz é como da serpente que foge. Como será que é a voz da serpente que foge? Ela grita? Ela faz... Não sei. Marcharão com um exército e virarão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável. São mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eu punirei a Amon de No, a Faraó, ao Egito e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-eis nas mãos do que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos seus oficiais. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Então ele deu uma profecia de destruição. Essa foi a segunda destruição, onde morreram os judeus também, inclusive Jeremias. Mas o Senhor, no final da profecia, Jeremias diz: depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Tanto é que o Egito está lá até hoje. A profecia se cumpriu literalmente. Destruição total naquela época. O Egito nunca mais foi o Egito depois disso. Nunca mais o Egito teve domínio sobre as nações como ele teve um dia, antes de Nabucodonosor. Gente, nem a Síria, que era lá de Nínive, conseguiu dominar o Egito. Nem eles conseguiram. Mas Nabucodonosor derrubou o orgulho do Egito. Esse homem realmente ele foi assim foi um martelo de Deus. Nabucodonosor foi um martelo de Deus. Foi incrível, ele era um homem. Não houve Ciro depois, mas aí para o Ciro foi fácil, né? Porque o mundo já estava todo dominado. Ele simplesmente entrou no trono de Nabucodonosor, dos filhos dele, dos netos, né, dele, e já estava tudo conquistado. Ele simplesmente continuou, né? E ele expandiu depois para outros povos, né? O Ciro ele teve um domínio muito largo, muito grande. Vamos para o versículo 27. Depois da promessa ao Egito de que um dia ele voltaria a ser povoado como nos dias antigos, o profeta vira para o povo de Jerusalém, o povo de Judá, que também estava lá, ouvindo essa profecia para o Egito. Esse aqui já foi a segunda profecia dele na época que eles chegaram lá em Mênfis. Estavam todo mundo em Mênfis, né? Essa segunda profecia foi para Mênfis. Agora vem para o povo que estava lá cativo. E por certo Jeremias sabia que esse finalzinho dessa profecia seria lida também nos que estavam na Babilônia, que estavam dispersos também, né? E para nós hoje. Versículo 27. Não temas, ó Jacó, meu servo, nem te espantes, ó Israel. Certamente te livrarei mesmo de longe. E a tua descendência da terra do seu exílio, Jacó voltará. Descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Profecia futurista. Para agora ou depois? Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois estou contigo. Gente, mesmo no exílio, mesmo com o povo pecando, como vocês viram que eles estavam pecando, ainda no Egito. Mesmo assim, o Senhor ainda chama de meu servo, porque eu acho que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Eterno é como a gente.
Quando você tem um filho que ele é custoso, difícil, o que você faz? Você ora por ele. Mas quando você está orando, você não vê aquele menino que está difícil agora. Você lembra quando ele era pequenininho, quando ele era adolescente, quando ele era um menino de 8 anos, 10 anos. Você começa a lembrar daquela criança que ele foi. E aí o seu coração, mesmo você estando angustiada, nervosa, decepcionada, você lembra daquela criatura pequena. Aí você tem condições de orar e pedir, implorar por essa criança. Porque no seu coração você tem a imagem de quando ele nasceu, quando você pegou primeiro nos braços. E aí você ora, porque você fala, Senhor, foi o Senhor quem me deu, então toma na tua mão. Eu acho que é o mesmo sentimento que o Eterno tinha pelo povo de Israel. Ele não via aquele povo que estava naquele momento tão desobediente, tão pecador, tão idólatra, cometendo tanta abominação. Ele via Abraão, Isaque e Jacó. Tanto é que é o que ele fala aqui. Não temas, ó Jacó. Era a menina do olho dele, era a criança que ele buscou. E que ele protegeu, e que ele amou, que ele cuidou. Então, para o Senhor ter misericórdia de Israel, ele tinha de lembrar de Jacó. Por isso que ele fala que todas as vezes, olha aqui o versículo 27, não temas, ó Jacó, servo meu. Quem estava pecando lá era quem? Não era Jacó. E Jacó, o povo lá não era servo. Mas o Senhor estava vendo a criança, a promessa, a primeira promessa. Ele nem fala Abraão, ele fala Jacó. Ele não fala Isaque, ele fala Jacó. Ele coloca todo mundo como é que chama isso? Ele vê a semente de Jacó. Ele vê como é que chama, gente? A próstata de Jacó. Onde estavam todos os espermas que gerariam todas aquelas crianças que são tão desobedientes. Então, o que ele fala aqui é, não temas, ó Jacó, meu servo. Não é nem meus servos, é meu servo. Ele estava se referindo ao bebê Jacó. Como eu, quando oro pelos meus filhos, quando eles estão dando muito trabalho, eu não imagino aquela criatura que está me dando trabalho, eu imagino o dia que ela nasceu. Aquele bebezinho que eu tinha que criar e educar. Muito interessante, né, gente? Aí ele fala, não temas, ó Jacó, servo meu, nem te espantes. Ó Israel, ele chama Jacó e depois chama Israel. Israel era o segundo nome de Jacó, que o Senhor deu para ele. Então ele se refere a Jacó antes e Israel depois. Certamente te livrarei no singular. Ele estava livrando Jacó, livrando a descendência de Jacó. Certamente te levarei mesmo de longe e a tua descendência da terra do exílio. Ele vai livrar Jacó e a descendência de Jacó. Gente, isso é muito profundo. Ele estava livrando Jacó, não só a descendência, mas o próprio Jacó. Jacó voltará, descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois eu estou contigo, ainda que eu dê cabo de todas as nações entre as quais te lancei, de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas somente com justiça. Não te deixarei de todo impune. Ai.
O Senhor está dizendo: você pecou, Jacó. A sua descendência pecou. Jacó também pecou, né? Quando ele roubou a, a bênção do irmão, ele também pecou. E por isso que o Senhor disse que não vai deixar Jacó impune. Nem a descendência de Jacó impune. E nós temos visto isso até hoje, né? Porque aquela destruição que teve lá em Israel esse ano passado foi a mão do Eterno também. Tudo o que acontece tem a mão do Eterno para nos ensinar, para nos ensinar. Amanhã nós vamos ler o 47. Por hoje, eu acho que já está bem, né? Temos muito que aprender por hoje. Muita coisa interessante nesse livro. Primeiro, que o Egito voltou, né? Tá lá o Egito pequenininho, mas tá. Não tem poder nenhum. Mas o Senhor cumpriu o que prometeu. Aqui no final do versículo 25. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. E o Egito está sendo habitado por egípcios. Que vocês tenham uma boa tarde ou uma boa noite aí no Brasil, tá bom? E vamos, que o mundo é lindo, maravilhoso e o Senhor está conosco, o ressuscitado. Graças a Deus, louvado seja. Tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite ou um bom dia. Depende da hora que você for me ouvir. Tchau, tchau.